Determine a projeção do vetor V sobre o vetor U e calcule o seu módulo. Então, a gente vai ter que fazer a projeção e calcular o módulo. Qual a fórmula da projeção de um vetor sobre o outro? Vamos lá. A projeção do meu vetor V sobre o meu vetor U é igual ao produto escalar de V por U sobre o módulo de U ao quadrado. Deixa eu dar um espaço aqui. Vezes o meu vetor U. Essa é a fórmula, certo? Então a gente vai fazer esse produto escalar, encontrar esse módulo e depois multiplicar pelo vetor. Então vamos fazer primeiro o produto escalar de U por V. Produto escalar, ou de V por U, né? Tanto faz. De V por U. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 0. Esse é o produto escalar de V por U. 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 0, 0. 2 menos 3 dá menos 1. Esse é o produto escalar de V por U, correto? Agora, qual é o módulo de U? O módulo de U é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, 1, 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Correto? Agora vamos colocar tudo isso aqui na fórmula. Vai ficar como isso aqui então? Qual é a resposta do nosso camarada? Estamos chegando na resposta. Isso aqui vai ser o produto escalar que deu menos 1. É um número. O módulo ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, também é um número. Vezes, agora está multiplicando, vezes o nosso vetor U, que é 1, menos 1 e 0. Isso aqui corta, certo? Corta a raiz, sobra só o 2. E esse menos muda o sinal de todo mundo. Então vai ficar 1, menos 1, 1, 0. Poderia colocar assim sobre 2. É uma resposta. Poderia ter colocado também menos 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 0. Ou 0 sobre 2. Também é outra resposta. Tá tudo certo, certo? Ó, esse menos 1 muda. Ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Menos 1 vezes 0, 0. Esse cara corta, 2, né? E vem o 2 aqui também multiplicando. Se não tem nada aqui embaixo, é 1, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E 0 dividido por 2 é 0. Então, esse é o meu vetor. Esse é o meu vetor projeção de V em U. Inclusive, se você quiser testar o que eu falei na teoria lá, ó, depois você pega, multiplica tudo por 2, por exemplo, ou tudo por 3. 2 vezes 1, né? Multiplica por qualquer valor aqui, que aí você vai ter um outro vetor de mesma direção, de mesmo sentido, só que de módulo diferente, certo? E eu garanto para você que você vai cair no mesmo resultado. Vai ser o mesmo resultado, a mesma coisa. Não vai mudar nada, porque não importa o comprimento do meu vetor. O que importa é a direção. Só isso. Beleza. Isso aqui é o meu vetor projeção. Só que eu quero calcular o módulo também. O módulo. Qual que é o módulo do meu vetor projeção de V em U? O módulo é o produto escalar de V por U. Desde que o meu vetor tenha módulo igual a 1. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou calcular o módulo dele, porque eu não sei se tem módulo, se o módulo dele é igual a 1, não sei. Qual o módulo dele? Não é 1. Então eu vou pegar ele. Então eu vou chamar o versor dele, vou chamar de K. K é esquisito, né? Vou chamar de W. Vou chamar de W. Esse vai ser um versor, que vai ser o meu vetor U sobre o módulo dele. Certo? Quem é o meu vetor U? 1 menos 1 e 0. Qual o módulo dele? Raiz de
2, certo? Esse é o meu vetor W, que ele tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, só muda o comprimento do meu vetor U, correto? Agora eu vou calcular o módulo do W. O módulo do W, na verdade, vai dar 1, né? Vai dar 1, certo? Vou calcular o produto escalar de V por W. Isso que eu vou fazer, deu uma bugada. Vou calcular o produto escalar de V por W. Professor, não entendi. Essa fórmula só é válida se o meu vetor tem módulo igual a 1, só se ele for um versor. Esse U é um versor? Não é. Não é, certo? Então, o que eu fiz? Calculei o versor dele, chamei de W. Chamei de W. Ah, beleza, chamei de W. Tem a mesma direção, mesmo sentido, só muda o comprimento. Fiz a projeção, vai dar a mesmo resultado. Isso aqui vai dar o mesmo se for sobre o meu vetor W ou se for sobre o meu vetor U. Vai ser o mesmo. Qual é o comprimento? É só calcular o produto escalar pelo meu vetor W. Então, isso aqui, ó, agora eu vou mudar. Vai ser por W, que é o W que tem o módulo igual a 1. Certo? Qual é o produto escalar de V por W? Vou calcular aqui, ó. Produto escalar de V por W. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Meu V vale 2. O W, 1 sobre raiz de 2. Mais, meu V vale 3. O W vale menos 1 sobre raiz de 2. Meu V vale 4. O W, 0 sobre raiz de 2. 0 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que 0, certo? Coisa que 0. Então aqui deu 2 sobre raiz de 2, mais menos 3 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2, menos 3 sobre raiz de 2. 2 vezes 1, 2 sobre raiz de 2. 3 vezes menos 1, menos 3 sobre raiz de 2. 4 vezes 0, 0. 2 menos 3 dá menos 1 sobre raiz de 2. Então aqui deu menos 1 sobre raiz de 2. Esse é o produto escalar de V por W. Então qual a resposta disso aqui? Qual a resposta dessa projeção? Módulo de menos 1 sobre raiz de 2. Qual o módulo de menos 1 sobre raiz de 2? Módulo é o valor sem sinal, ou seja, 1 sobre raiz de 2. Parabéns. Este é o comprimento deste vetor. Vetor projeção. Correto? Projetei o meu vetor V na direção de U e eu quis saber qual era o módulo dele. Vou repassar para você, só para você entender, porque o que importa para mim é que você entenda. Essa é a fórmula para eu calcular a projeção de um vetor no outro. Calculei. Se eu estou calculando a projeção de um vetor no outro, eu estou descobrindo esse vetor projetado. Então isso aqui é um vetor. Certo? É um vetor. Maravilha. Agora eu precisava calcular o comprimento desse vetor. E o comprimento desse vetor a gente calcula pelo produto escalar do meu vetor V vezes o módulo do produto escalar do meu vetor V pelo meu vetor U, desde que o meu vetor U seja um vetor de módulo igual a 1. O meu vetor U não tinha módulo igual a 1. Então eu encontrei um versor, um vetor paralelo, mesma direção, paralelo, certo? Mesmo sentido, ok? Só que com módulo igual a 1. Quem é esse cara? O W. Eu peguei o meu vetor e dividi pelo próprio módulo dele. Esse aqui é o versor. Ok? E aí eu fiz essa conta com o versor. Certo? Com o versor. Calculei o produto escalar, bonitinho, deu menos 1 sobre raiz de 2. E aqui, cheguei nesse resultado. Agora é o seguinte. Para e respira. Eu precisava ter feito isso aqui? Não precisava. Eu fiz proposital só para mostrar para você como faço, tá? Nesse caso, não precisava. Por que eu não precisava? Porque eu já tenho o vetor aqui, ó. Calcula o módulo dele. Você poderia calcular o módulo dele. Eu quero calcular o módulo desse cara, ó. Vamos calcular o módulo desse cara? Você vai ver que você não precisava disso, ó. Qual o módulo daquele cara lá, ó? Menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, né? E o 0 ao quadrado, que dá 0. Isso aqui vai dar 1/4 mais 1/4 dentro da raiz. Isso vai dar raiz de 2/4, que é igual a raiz de meio, tá? Raiz de meio.
eu posso separar em raiz de 1 e raiz de 2. Raiz de 1 é 1, 1 sobre raiz de 2. Cheguei no mesmo resultado, no mesmo. Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês que a gente chegaria no mesmo resultado e explicar para vocês como que a gente teria que fazer, tá? Como que a gente teria que fazer. Eu teria que descobrir o versor do meu vetor onde foi projetado, ok? Mas não era necessário isso. Poderia ter calculado só o módulo desse cara. Bora pro próximo.